Olá, meus queridos, aqui estamos para falarmos de Gálatas capítulo 3, que diz o seguinte, vamos fazer a leitura. O apóstolo Paulo, eu falei no 1, no 2 e agora no 3, o apóstolo Paulo, foi o homem que mais teve repertório na sua história de vida. Então, ele diz assim no começo de Gálatas 3, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele está dizendo, Gálatas, ele estava falando ali para o povo de Gálatas. E se você tiver dúvida, vai lá no primeiro vídeo, no segundo, para você fazer uma sequência. Eu estou fazendo aqui uma sequência de 6 vídeos, tá? Do capítulo de Gálatas. E Paulo, ele está chamando a atenção dos Gálatas, não é? Ele está falando, ele está ensinando sobre a graça e ele bate forte. Para ele hoje, ele se transformou, se tornou um defensor da fé. Paulo era perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja, e ele então passou a ser seguidor de Cristo, com um propósito bem declarado, bem objetivo, bem definido, que era trazer para a igreja, enviar ao mundo a mensagem da nova aliança, a mensagem da obra consumada da cruz. Paulo foi o apóstolo que mais entendeu e interpretou o que Jesus fez na cruz, não é? O processo da obra consumada. E aí ele está trazendo para os Gálatas, por quê? Porque era um povo que vivia muito sobre a lei, eles viviam na lei, e mesmo depois que Jesus veio, os religiosos, eles confrontaram Jesus com relação à lei, dizendo se Jesus era maior do que Moisés e coisas desse tipo. Só que Jesus veio para abolir, não é? Jesus veio para quebrar isso, para que o povo não vivesse mais como escravo, mas sim como livres, né? Jesus veio para nos dar liberdade de vida. E Paulo está ali batendo, batendo firme, e ele chama a atenção dos Gálatas dizendo, vocês, por acaso vocês acham que Jesus fez tudo isso em vão? Quero também, tão somente que me respondam. Paulo faz uma pergunta para eles. Eu quero que vocês me respondam. Foi por intermédio da prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Então Paulo está questionando, Paulo está fazendo perguntas. Aqui é interessante, né? Porque quando a gente faz perguntas, a gente aprende e a gente arranca das pessoas aquilo que está no pensamento, no coração delas, não é? Então o apóstolo Paulo faz essas perguntas, aí ele continua. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do esforço? Paulo está dizendo, escuta, vocês estão loucos, vocês enlouqueceram, vocês começaram seguindo a Cristo, vocês receberam a graça, receberam a palavra de fé, e agora vocês estão querendo voltar para trás, vocês estão querendo deixar que os esforços de vocês sejam mais fortes? Não, isso não é real. Então Paulo começa a chamar a atenção deles, a chamar a atenção para que eles olhem realmente somente para a graça de Deus, para a graça que é Jesus Cristo, não é? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Então Paulo, ele teve esse encontro forte com Jesus, essa convicção, esse chamado, não é? De anunciar as boas novas, de falar da obra da cruz, desta obra consumada da cruz. Paulo entendeu perfeitamente o processo da obra da cruz, o que Jesus veio fazer aqui na terra, não é? No mundo. E foi para isso que ele foi chamado, para ele passar para o mundo aquilo que Jesus... Olha que
incrível, passar para o mundo aquilo que Jesus fez. Foi Paulo que trouxe essa clareza da visão da cruz, da visão da obra consumada da cruz. E ali, os religiosos, então Paulo foi de encontro aos religiosos, Paulo bateu de frente, Paulo enfrentou problemas, o apóstolo Paulo foi preso, apanhou, foi caluniado, ele foi chicoteado, ele sofreu muito por conta dessa postura dele, falando sobre a cruz, falando sobre a nova aliança, falando sobre a obra da cruz, sobre a obra consumada da cruz, aquilo que Jesus já tinha feito, não é? Aquilo que Jesus já fez por nós também. Então hoje, também você pode crer dessa maneira, você pode aceitar Jesus na sua vida, você pode ter essa certeza de que Jesus já fez tudo para você, só precisamos acessar. Então eu contei no vídeo anterior que o segredo, a chave está em eu descobrir como acessar. Então quando eu descubro e acesso aquilo que o céu já fez para mim, a nossa vida com Cristo se torna muito mais leve e muito mais fácil de você carregar a sua cruz, não é? A sua cruz se torna até um pouco mais leve, sem culpa, sem acusação, sem medos, e você segue em frente nessa jornada com Jesus com mais tranquilidade. Depois, no 5 ele diz, aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Você pode perceber que Paulo continua fazendo perguntas, ele está fazendo perguntas aqui. Por acaso, aquele que vos dá o seu Espírito, está falando de Jesus, né? E que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei? Paulo está questionando eles, dizendo, escuta aqui, vocês acham que aquele que opera milagre, ele está fazendo tudo isso por causa da lei? De acordo com a lei? Não, ele não veio aqui para concordar com a lei, ele veio aqui para quebrar crenças, para romper barreiras, não é? E no versículo 6 ele diz, considerai, pois, o exemplo de Abraão. E aí ele cita o exemplo de Abraão, não é? Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Olha só, Abraão é um homem, nós estudamos sobre Abraão, né? Acho que no mês passado, semana passada, e nós vimos aqui que Abraão, ele é considerado o pai da fé, ele foi imputado à fé, ele creu em Deus, não é? Ele confiou, ele creu nas promessas de Deus, mesmo sem vê-lo, mesmo sem ter visto Deus, ele creu e o Senhor ali o aprovou, Deus o aprovou. E Abraão é citado até os dias de hoje e ele fala assim, olha, considerai como exemplo Abraão, e isso lhe foi acreditado como justiça, porque ele creu, ele teve fé para isso. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes que são filhos de Abraão. Então, tem até um canto que fala de pai Abraão, não é? Então, Abraão, ele é considerado o nosso pai da fé. Todo aquele que tem fé, todo aquele que crê em Jesus, ele é visto como pai da fé, é filho de Abraão, filho de Deus, filho de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, pela fé anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Olha que interessante. E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus. Os não-judeus eram os gentios, não é? E pela fé, ele anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Porque Deus chamou Abraão. Abraão teve esse chamado para viver de fé, para viver essa fé. E ele trouxe essa palavra, essa clareza para Abraão, porque ele sabia que haveria os não-judeus que precisaria crer, não é? E aqueles que criam, eles eram realmente confirmado a sua fé. E aqui, no 9 ele
disse: desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Então, todos que creram, todos que creem até hoje, eles são abençoados, porque eles são da herança de Abraão, eles são da descendência de Abraão. E o 11 diz: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha que interessante, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então, quem está debaixo da graça, eles são abençoados. Quem está debaixo da lei é malditos, são considerados malditos. É a palavra que está dizendo e não sou eu, só estou aqui repetindo o que a palavra está dizendo. Então, assim, nós vimos aqui no 11, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Há um versículo em Romanos que diz que justificados, pois pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Então, ninguém é justificado diante da lei, mas todos são justificados diante da graça, diante de Jesus. Então, por que nós somos justos? Porque quando nós temos Cristo em nossos corações, na nossa vida, quando nós decidimos a servir ao Senhor, a servir a Deus, nós primeiro precisamos decidir deixar que Jesus entre no nosso coração, que trabalhe no nosso coração. E quando Deus olha para você e para mim, quando Jesus está aqui presente, Deus não vê a mim nem a você, ele vê o seu filho Jesus, ele vê nós em Cristo, nós dentro de Cristo. Quando Deus olha para uma pessoa e Cristo não está nela, o Senhor está olhando e vendo uma pessoa sem a graça, uma pessoa sem Cristo, sem vida. Então, nós estamos em Cristo e juntos nós estamos em Deus. Então, quando ele olha para nós, ele vê em nós justiça, não é? Porque estamos em Cristo e Cristo já fez justiça por nós. Jesus já fez tudo na cruz por nós. No 12 ele diz: a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus se fez maldição por nós, porque quando uma pessoa era levada até a cruz, tinha a morte de cruz, essa pessoa era considerada uma pessoa maldita. Olha que incrível! Jesus fez isso por nós, ele se fez maldito, ele se tomou o nosso lugar para morrer por nós, para que nós não precisássemos morrer e nem viver essa vida de condenação eterna. No 14 diz: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo. Olha que lindo! Isso aconteceu. Jesus fez tudo isso para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Nós éramos os gentios, né? Então, Jesus diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, essa palavra se estendeu para os gentios. Então, Deus fez tudo isso, essa aliança que foi feita com Abraão, para que quando Jesus viesse, Jesus morresse na cruz e a bênção de Abraão, aqueles que que cresce, como está escrito na palavra, era filhos da fé, filhos de Abraão. Então, um gentio que convertesse, ele cria em Deus, ele era visto como filho da fé e filho de Abraão, através de Jesus Cristo. O 15. Caros irmãos, deixa eu continuar aqui o 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, a promessa do Espírito Santo era para nós, foi para nós, aqueles que creram em Jesus. Então, foi feito todo esse processo para que todos que
tivessem um coração disponível a crer em Jesus, a crer em Deus, recebesse a bênção, recebesse o Espírito Santo de Deus. O 15, caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, Jesus foi o descendente, Jesus é o descendente, e a palavra diz que a Escritura não declara, e aos descendentes. Então, assim, não foi declarado aos descendentes, mas sim ao descendente, que foi Cristo Jesus, não é? E aqui, no 17, em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa de Deus. Da promessa, Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? Não, de forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que criem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Olha só, antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Nós estávamos todos, não é, debaixo de uma lei. Estávamos todos. Paulo está dizendo aqui que antes de Jesus chegar, dessa promessa chegar, eles estavam sobre a lei do homem, sobre a lei no qual Moisés escreveu. Mas, olha só, olha que ele coloca, antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionada como escravos. Eles estavam debaixo da lei, eles estavam aprisionados, e quem está aprisionados nada mais é do que escravos, não é? E aí o que acontece? Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, a fé que haveria de vir era Jesus. Então, Jesus estava para vir, mas até então, esse povo vivia debaixo da lei, vivia debaixo de escravidão, vivia aprisionados. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Gente, a religiosidade, o religioso, ele faz do que quiser com o outro, ele ensina o que ele quer, ele fala o que ele quer, mas Jesus veio para colocar ordem nesses corações, para colocar ordem no mundo. Jesus veio para trazer ordem para o mundo. Jesus veio porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas Jesus, como segundo Adão, não falhou, e ele veio para salvar o homem, ele veio para trazer vida, ele veio para organizar a humanidade, para organizar o coração do homem. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a este tutor. A lei era o tutor deles, não é? Mas Jesus, quando chegou, a lei já deixou de ser o tutor deles. Portanto,
Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Então, todos somos filhos de Deus, não é? Todos aqueles que creem, todos aqueles que confessarem a Jesus como seu Salvador, se tornam filhos de Deus, né? A saber, aos que creem no seu nome. Lá em João 1,12 diz, mas a todos aqueles que creem, Jesus e Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, não é? Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Então, quando você se batiza, você é revestido do poder de Cristo na sua vida. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha, nós somos um em Cristo Jesus. Me parece que Colossenses 3, acho que é 3:3, diz que nós estamos escondidos em Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. E um em Cristo Jesus, nós somos um com o Pai. Então Jesus diz, eu e o Pai somos um. E então eu e você, que temos essa clareza, certeza, nós podemos dizer, eu e Cristo somos um. Agora eu te falo, se Jesus está dentro de nós, como que nós podemos se sentir abandonados? Como que nós podemos se sentir derrotados? Houve uma época na minha vida que eu me sentia sozinha, mas eu tive essa consciência de que eu não poderia estar sozinha, porque se eu tenho Jesus em mim, se eu sou uma com Ele, se o Pai está em mim, se o Espírito Santo está em mim, então, a partir daquele momento, eu decidi não mais achar que eu estava sozinha. Então, quando eu estava sozinha fisicamente, eu convidava, eu falava, Jesus, eu estou aqui e a minha família do céu está aqui comigo. Então, gente, hoje, o meu relacionamento, eu tenho duas famílias. Eu tenho a família da terra e tenho a família do céu. Então, quando eu estou, há momentos na minha vida que eu necessito e solicito realmente a eles aqui na minha vida, a presença da minha família do céu aqui na terra comigo. Quando eu estou necessitada de algumas coisas como família, eu então me conecto à minha família do céu e é real, é muito real. Eu consigo sentar na minha mesa para tomar meu café, eu tenho a minha intimidade com Deus, se tornou muito mais natural. Hoje eu sento na minha mesa para tomar o meu café, eu converso com o Pai, eu converso com Jesus, eu converso com o Espírito Santo e a nossa conversa é tão simples, é tão natural que eu sinto realmente eles presentes na minha vida. Então, mas isso foi desenvolvido por um bom tempo e eu precisei apanhar muito para isso, para chegar a isso, né? Precisei buscar nele essa confiança, trabalhei o domínio próprio, muitas vezes trabalhei a confiança, trabalhei a segurança, trabalhei muitas coisas na minha vida para que eu pudesse ter essa conexão. E a partir do momento que você conquista isso, que você acessa isso, gente, eu não consigo mais me ver sozinha. Hoje eu olho para o céu, hoje eu me conecto com os céus, olhando para uma natureza, olhando para uma paisagem, uma imagem, eu consigo me conectar. E isso foi muito bom, porque alguns anos atrás eu me conectei tão fortemente isso no Senhor, que a minha mente, ela é ligada 24 horas, todo o tempo, a minha conexão com Ele. Então eu posso estar fazendo caminhada, eu posso estar fazendo comida, eu posso estar fazendo tudo na minha vida, eu estou conectada, eu converso, eu saio para caminhar e falo, Jesus, vamos para a nossa jornada de caminhada. Vou e volto, Jesus, eu sou grata pelos teus livramentos, eu sou grata porque hoje nós conseguimos caminhar juntos e assim a gente vai declarando, nós vamos declarando isso, né? O 29 diz, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de acordo com a promessa que foi feita a Abraão. Nós temos também essa promessa. Então aqui fica o vídeo
Aqui fica o capítulo 3 de Gálatas e nós vamos para o próximo.